Oi, pessoal, boa tarde. Hoje vou preparar esse vídeo para falar sobre a diferença entre célula procarionte e célula eucarionte e as diferenças entre a célula animal e vegetal. Isso mesmo, hoje o meu apontador é uma agulha de tricô. Bom, nós sabemos que os seres vivos, para serem considerados vivos, eles têm que ser formados por células, assim diz a teoria celular. No entanto, existe uma exceção, que são os vírus. Os vírus são considerados vivos porque eles possuem capacidade de reprodução, que é uma capacidade que as outras células possuem também, tá? Então, dentro da teoria celular, quando ela foi formulada, não se tinha o conhecimento de vírus, mas depois do conhecimento disso, aí se incluiu ele. E para a gente caracterizar vida, a gente leva em consideração vários fatores, como o metabolismo, movimentação, e entre todas essas características, a reprodução é uma delas. Então, como eles têm capacidade reprodutiva, eles são considerados organismos vivos. Bom, mas vamos voltar então para a nossa célula, para as nossas células aqui. A célula procarionte. A célula procarionte, ela tem uma estrutura bem simples. Geralmente elas têm uma cápsula. Essa cápsula, ela serve para proteger, dar uma proteção a mais a esse tipo celular. Lembrando que as células procariontes, os únicos organismos que possuem esse tipo celular são as bactérias, apenas as bactérias, apenas os integrantes do reino Monera é que possuem esse tipo de estrutura, ok? Então vamos lá, elas têm uma cápsula, essa cápsula varia na sua constituição. Geralmente quando a gente tá com uma infecção bacteriana e toma um antibiótico, o antibiótico ele tem como função desfazer esses limites de proteção da bactéria. Logo depois disso, eu tenho a parede celular. Aqui eu tenho parede celular e ela é formada por peptídeo-glicano. O que é isso? São proteínas e açúcares. Se tudo der certo, depois eu passo uma aula falando sobre a bioquímica celular. Logo abaixo da parede celular, eu tenho a membrana plasmática. Então, tá aqui a membrana plasmática, ok? A membrana plasmática, então, é uma estrutura que está presente em todas as células. Não importa se é procarionte ou se ela é eucarionte. Nós vamos ter membrana plasmática. Olha aqui, eu tenho membrana plasmática aqui, nesse exemplo de célula vegetal, e eu tenho membrana plasmática aqui também, aqui, nesse exemplo de célula vegetal e nesse exemplo de célula animal. Bom, o que mais eu tenho na célula procarionte? Eu tenho, a única organela que eu tenho na célula procarionte são os ribossomos, tá? E essas organelas, elas não são formadas por membranas. São as únicas organelas que eu tenho aqui. Toda essa região é chamada de citoplasma. Citoplasma não é um líquido que preenche a célula. Citoplasma é uma região, a região onde a gente vai encontrar as estruturas que essa célula tem. Aqui eu também tenho o núcleo, uma região nucleoide, tá?
Só que reparem, o material genético, que no caso da bactéria é o DNA, ele não está protegido por nenhuma membrana, ele fica disperso, espalhado no citoplasma. Esse é o motivo que faz com que essa célula seja chamada de procarionte. Pro vem de primitivo, sim, está faltando uma perninha aqui do R. Procarionte significa pró-primitivo, carionte, célula. Então, essas células são primitivas porque durante o processo evolutivo elas não formaram uma membrana que isola o material genético das outras estruturas, ok? Nós ainda vamos encontrar nas células eucariontes DNA circular que é chamado de plasmídio. E quando vocês estiverem estudando mais a fundo as bactérias, vocês vão ver que os plasmídios, eles são um tipo de DNA que as bactérias elas trocam, porque pasmem vocês, mas as bactérias elas têm reprodução sexuada também. Fora a reprodução assexuada, elas também têm reprodução sexuada, com troca de material genético. E o material genético que elas trocam é esse aqui, os plasmídios. Algumas bactérias possuem estruturas locomotoras, como flagelos, ok? Então, aqui, flagelo. Agora, vamos para a célula eucarionte. Na célula eucarionte, o que significa eu? Significa verdadeiro. Então, seria a célula verdadeira? Não, mas o tipo celular que é considerado mais completo evolutivamente. E aí nós temos as células que compõem os animais e as células que compõem os vegetais. O que é que vai mudar? Vai mudar muita coisa entre elas? Não. Muita coisa não, porém o que muda dá um realce todo especial para essas células aqui. Então vamos lá. Além da membrana plasmática, que eu encontro nas duas, da região do citoplasma, olha aqui, região do citoplasma, o núcleo. Reparem o núcleo aqui, reparem o núcleo aqui. Esse núcleo guarda o material genético dos seres vivos, no caso aqui do animal, aqui do vegetal. Mas esse núcleo, ele tem uma membrana que organiza ele, deixa ele organizadinho e protegido. Essa membrana é chamada de carioteca. Então, a principal diferença entre célula eucarionte e procarionte é que as células eucariontes, animal e vegetal, possuem um núcleo organizado por carioteca, tá? Além do que, vocês vão ver que existem diversas estruturas aqui no citoplasma dessas células. Esse citoplasma, essa região, ela é preenchida por uma substância gelatinosa que a gente chama de hialoplasma ou citosol, tá? Tanto faz um nome quanto o outro. É o que preenche a célula. E imersos, mergulhados no hialoplasma, no citosol, existem diversas organelas. O que é organela? Organela é o diminutivo de órgão. Então, por exemplo, o nosso corpo, para poder funcionar bem, eu tenho órgãos que desempenham funções específicas. Nas células, isso não é diferente. Eu também possuo órgãos com funções específicas. Só que esses órgãos, por serem microscópicos, são chamados de organelas. Tá? Vamos começar então com a célula animal. Conforme a gente for vendo o que tem aqui na célula animal, a gente vai vendo aqui na célula vegetal também.
Reparem o seguinte, a célula animal, ela tem a membrana plasmática, ok? Algumas células animais possuem estruturas que diferenciam a membrana plasmática. Eu depois faço um outro desenho e mostro. Reparem que a membrana plasmática aqui, ela está de forma interna, protegida por uma parte externa, que é a parede celular. Ó, mas nós já vimos esse nome. Aqui também tinha parede celular. Só que essa parede celular aqui da célula procarionte, ela tem uma constituição química da parede celular que tem aqui na célula vegetal, que é constituída de celulose. Sim, celulose, aquela substância que a gente extrai para poder fabricar papel. Ok. O que mais nós temos aqui? Região do citoplasma, as organelas citoplasmáticas. Vamos ver então quais são as organelas citoplasmáticas. Vamos começar por aquela que está mais próxima do núcleo, o retículo endoplasmático rugoso, ou também chamado de granular. Eu tenho ele tanto na célula animal quanto eu tenho na célula vegetal, e ele está próximo do núcleo. A função do retículo endoplasmático rugoso é fazer transporte de substâncias dentro da própria célula. Por quê? Porque ele é uma rede de canais membranosos. Aqui, ele é uma rede de canais membranosos. Mas, se vocês repararem, aqui pertinho, vocês estão vendo que tem um monte de pequenos grânulos aqui aderido, pequenos grãozinhos aderidos. Esses grãozinhos também estão espalhados no citoplasma e eles recebem o nome de ribossomo. E os ribossomos, eles são responsáveis pela síntese de proteínas, ou seja, as proteínas que compõem o nosso corpo, como por exemplo, a queratina do nosso cabelo, a melanina que dá cor à nossa pele, todas essas proteínas, são muitas, são produzidas dentro dos ribossomos. Então, o retículo endoplasmático rugoso, além dele ter a função de distribuir substâncias, armazenar substâncias, ele também vai ajudar na síntese de proteínas, na síntese proteica, fabricar proteínas. Também é uma função dele, ok? E com isso, já vimos qual é a função do ribossomo, né? O ribossomo é uma organela que não é membranosa, está espalhada ou está aderida ao retículo endoplasmático rugoso e tem a função da síntese de proteínas. Ok. Fora o retículo endoplasmático rugoso, nós também temos o retículo endoplasmático liso. Aqui, retículo endoplasmático liso. Ele, assim como o rugoso, também é uma rede de canais que serve para fazer distribuição de substâncias. Então, a célula, quando produz uma substância, precisa espalhar para suas diversas partes ou para outras organelas. Quem vai fazer distribuição é o retículo endoplasmático, ou rugoso ou liso. Mas também dentro do retículo endoplasmático liso são fabricados os hormônios esteroides. O que são hormônios esteroides? São aqueles hormônios que modificam o nosso corpo, como por exemplo, a progesterona nos meninos, a progesterona e o estradiol nas meninas e a testosterona nos meninos, né? São hormônios que modificam o corpo. São produzidos onde então? Aqui no retículo endoplasmático liso. Então, eles fazem distribuição, armazenamento de substâncias e também realizam
a síntese de hormônios esteroides. Outra organela que está presente nas duas células é o complexo de Golgi, ou complexo golgiense, que é uma pilha de pequenas vesículas achatadas. É como se você pegasse pequenos saquinhos e fosse empilhando um sobre o outro. Cada um desses saquinhos recebe o nome de dictiossomo. Desses pequenos saquinhos vão saindo pequenos grânulos. E isso tem a ver com a função do complexo de Golgi. Toda vez que a célula produz uma substância e essa substância precisa ser eliminada da célula, quem vai fazer o papel de eliminar essa substância é o complexo de Golgi, ou complexo golgiense. Então, ele tem a função de exportar substâncias da célula. Uma outra organela presente nas duas células é o lisossomo. Olha aqui, tem lisossomo aqui e tem lisossomo aqui. Os lisossomos, eles são originados aqui do complexo golgiense. Toda vez que chegam enzimas digestivas do complexo golgiense, ele forma essa estrutura aqui na forma de uma vesícula. É que toda vez que a gente fala bolsa membranosa em biologia, a gente chama de vesícula. Bem como toda vez que a gente esquece o nome de alguma organela, a gente não fala aquela coisinha, a gente chama de estrutura, hein? Pelo amor de Deus. Bom, então os lisossomos, eles são pequenas bolsas cheias de enzimas digestivas que têm a função de digerir o que a célula vai englobar. Então, em organismos como, por exemplo, protozoários, que são formados por uma única célula, esse é o próprio processo digestivo deles, tá? Mas o lisossomo, então, é responsável pela digestão intracelular. Agora vamos para uma organela que é, assim, muito importante, que são as mitocôndrias. Olha, eu tenho mitocôndria aqui e tenho mitocôndria aqui. A mitocôndria, as mitocôndrias, elas são responsáveis por pegar as partículas que a gente ingere de alimento, mais o oxigênio que a gente inspira e fazer o quê? Quebrar essas moléculas e fornecer energia para a célula. Então, as mitocôndrias, elas são as nossas usinas de energia. Elas são responsáveis por produzir energia para a célula. Ah, professora, mas eu imaginei que a hora que a gente comesse, o alimento ia fornecer energia. Sim, ele fornece energia. Só que ele fornece energia na forma de calorias. E a célula, ela precisa de energia numa outra forma, que é a forma de ATP. E para isso acontecer, para ser convertida essa base energética, quem faz isso são as mitocôndrias, ok? Agora vamos falar de organela que a gente tem só em uma célula e não tem na outra, como por exemplo, os centríolos. Os centríolos, eles são encontrados apenas nas células animais. Os centríolos, eles ficam bem próximos ao núcleo e a função dele está justamente ligada à função do núcleo. Os centríolos, eles são responsáveis por dar maior estabilidade à divisão celular. Então, quando essa célula aqui, ela for se dividir, que a gente chama de multiplicação celular, na biologia, a multiplicação e a divisão querem dizer a mesma coisa.
Toda vez que a célula se divide, então são formadas duas, então nós temos aí uma multiplicação celular. Para garantir que esse processo de divisão celular ocorra de forma adequada, quem ajuda são os centríolos, ok? Aqui na célula vegetal, nós temos duas organelas que nós não temos aqui presente na célula animal. Uma delas é o grande vacúolo. Por que as células vegetais têm esse grande vacúolo? Porque as células vegetais, elas realizam fotossíntese. Com qual organela? Com essa daqui, com os plastos. O mais conhecido deles é o cloroplasto, que abriga como pigmento para atrair cor a clorofila. Mas existem plastos que abrigam outros pigmentos, outras substâncias com cores diferentes. Então, depois de ocorrer a fotossíntese, os produtos da fotossíntese, como por exemplo a glicose, ela tem que ser armazenada em algum lugar. Então, ela vai ser armazenada aqui no vacúolo, tá? Então, por isso ter essa estrutura grande aqui, ok? O cloroplasto, então, responsável pelo processo fotossintético, e não são apenas as células vegetais que realizam fotossíntese, ok? Algumas bactérias, alguns seres do reino procarionte, como as cianobactérias, também realizam fotossíntese. Elas não possuem o cloroplasto, elas possuem apenas o pigmento, a substância que atrai luz. Pigmento é uma substância que atrai luz. Então, elas também realizam fotossíntese. Então, o cloroplasto aqui. A última organela que ficou faltando a gente falar são os peroxissomos. Dentro dos peroxissomos, que é uma organela circular, né, uma vesícula circular, membranosa, cheia de enzimas. Ah, mas então a função dela é igual à do lisossomo? Não. Aqui eu possuo enzimas mais específicas para livrar o nosso organismo de substâncias tóxicas. Muitas vezes a gente ingere um alimento, uma substância, e ele produz água oxigenada dentro do nosso organismo. E a água oxigenada dentro do nosso organismo não faz bem. Então, o peroxissomo, ele tem uma enzima que chama catalase, e essa enzima, ela faz o quê? Ela degrada a água oxigenada e nos livra. Então, essa célula aqui é para fazer uma limpeza, e eu encontro ela basicamente no fígado. Bom, para acabar a aulinha de hoje, vocês viram que são várias organelas. Acontece o seguinte, pessoal, a célula vegetal, ela não vai ser somente esse formato aqui, nem a célula animal vai ter somente esse formato aqui. O formato da célula tem a ver com a função que ela desenvolve, bem como a quantidade de organelas que elas vão ter dentro. Por exemplo, se eu estivesse falando de uma célula muscular, eu teria muito mais mitocôndrias. Se eu estivesse falando de uma célula, por exemplo, do nariz, que libera muco para impedir a passagem de poeira, eu teria muito mais complexo de Golgi. Então, a quantidade de organelas que eu vou ter em uma célula está de acordo com a função que ela vai desenvolver, ok? Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido a aula. Qualquer coisa, vocês mandem perguntas. Eu vou enviar para vocês o resumo de cada uma dessas organelas, ok? Beijo, até mais!